saber dos tabus da nossa vida. Tudo em Gabi, quase proibida. Olá, a minha conversa quase proibida de hoje é com a atriz e dançarina Sheila Mello. Paulistana, Sheila destacou-se ao substituir a dançarina Carla Pérez no grupo El Chan. Já posou nua 4 vezes e, em 2009, participou de um reality show onde conheceu seu marido, o nadador Fernando Scherer, o Xuxa. Sheila é uma artista sexy, carismática e muito sensual. E é sobre isso que nós vamos falar basicamente hoje. Ela vem aqui contar alguns dos seus segredos quase proibidos. Você tem muitos? Não. Sexo para você sempre foi uma coisa simples, aberta? Não foi. Na minha casa, o sexo nunca foi falado pela minha mãe. Ela dava catecismo e ela nunca ficou nua na frente dos filhos. Mas, por ela trabalhar a vida inteira, e teve uma situação, um momento na nossa vida que trabalhava em 4 empregos, foi muito libertador, porque eu cresci com meus irmãos. Então, assim, as coisas foram natural acontecendo, não tinha alguém para reprimir, não tinha nada. A gente foi descobrindo, quando a gente viu, estava todo mundo namorando. E foi dessa maneira, mas com a minha mãe não era uma coisa natural. E você, provavelmente, você só tem irmãos homens? Sim. Quantos? 3. Então, você provavelmente sabe coisas dos homens que são um privilégio para as mulheres. Eu não sei se eu sei, mas quando eu converso com minhas amigas, eu percebo que a minha referência, a minha impressão de homens é diferente do que das minhas amigas. Para mim, os homens não são esses cafajestes que é pintado por aí. Eles são o quê? Primeiro, meus protetores. Então, assim, eu lembro que uma vez eu fiz uma declaração de amor para meu marido, eu falei assim, você chegou onde meus irmãos estavam, porque eles me ajudaram a me construir como pessoa feliz que eu sou. Então, o homem, para mim, o primeiro momento que vem assim, vem proteção. Ô, Sheila, então vamos falar do seu marido, já que você já citou isso. O pós-parto é uma fase complicada, não é? Primeiro é a hora que se divide o casal e se bota uma terceira pessoa nessa equação. E é a hora em que a mãe está muitíssimo envolvida com a criança e é quando a mãe perde o tesão. Perdeu? Diminuiu. Mas eu acho que foi muito gostoso o momento de estar grávida, que meus hormônios estavam bombando, eu cheguei a ter orgasmo dormindo. Mas essa história eu li. Ai, foi fantástico. Que você sonhou, é isso? Eu sonhei, mas assim, eu sonhei até eu me masturbando e consegui chegar no orgasmo. Eu acordei ele... Eu tive orgasmo, então... No sonho é que você se masturbava? É. Você estava dormindo e sonhando que se masturbava? Isso. E aí você gozou de verdade? Sim, cheguei no orgasmo, acordei ele, curti, conversei com ele. Então, foi muito gostoso, assim, não teve aquele... O que eu leio, que a mulher rejeita o marido porque tá ali voltada para sua cria, não. Teve muita cumplicidade. Depois do nascimento? Depois do nascimento, como eu tive parto normal... Eu tive dores durante um tempo, então não tinha mais como ser aquela coisa de tesão, de chegar, não. Era com muito cuidado, então, assim, teve essa diferença. Levou quanto tempo? De dor, eu acho que uns... Não de dor, de falta de tesão. De falta de tesão, não teve. Mas se você achava desagradável, eu acho que tesão é uma coisa que você tem e tem que ser legal. É porque, assim... Num relacionamento, num casamento, para mim, o sexo é muito diferente na realidade do que eu lia, do que eu imaginava quando não era casada. E hoje, para eu ficar excitada... Não, peraí, qual é a história? Qual é a diferença? É porque, assim, sexo, na minha cabeça, era quase ligado a uma coisa de agressividade. Tapa, não que eu goste disso, mas era ligado no caminho mais do tesão. Sexo, para mim, era isso. Ou seja... Você está dizendo que você tinha esse tipo de sexo? Não, eu tinha esta impressão do que era sexo, mesmo antes, quando eu comecei a namorar, os primeiros namoradinhos, e quando eu imaginava, tinha algum fetiche, alguma coisa, eu pensava sempre num sexo mais agressivo. E não pra minha vida nunca aconteceu e eu não gosto. Então, o sexo, para mim, por exemplo...
a cumplicidade do Fernando, a maneira que ele cuida de mim, sabe? Por exemplo, eu tenho muito pesadelo, então quando ele me acorda, ele cuida de mim, isso é uma coisa que me excita, saber que eu tenho alguém cuidando, e ele me surpreendeu como marido, aquele gato na minha frente, então não era fácil, não era difícil eu querer meu marido. Então, o que você está me dizendo, basicamente, é sexo para você fica mais gostoso se vem associado a amor. Totalmente. Sexo por si só não é a tua praia. A minha não, porque essa coisa de eu querer ser protegida, ser cuidada é muito forte na minha personalidade. Então, eu já tive uma fase, ok, li revistas de mulheres. Eu lembro quando eu fui fazer, quando eu estava perto dos 30, eu li bastante literatura sobre 30 anos. E eu quis ter essa experiência da mulher independente, sair à caça. Foi péssimo. Você tentou? Me conte. Eu tomei um fora, gigante. Como? Nossa, eu lembro que tinha um rapaz que me atentou. Falei, esse é o alvo da mulher de 30. Você já estava dançando nessa época? Já. Bom, conte. Eu entrei no Tchan com 19 anos, isso foi... Tenho 35 agora, então há 5 anos, há 6 anos, vai, que eu não tinha completado ainda. E eu lembro exatamente, eu li lá folheando a revista, a mulher de 30 tem que ser isso, comportamento disso. Tá bom, vamos tentar, né? Tô chegando aos 30. E tentei, assim, vestida de chegar fatality, sabe? E eu lembro que eu fiz um convite, tomei um não, assim, muito na cara. Você recebeu um não forte, assim. Mas você convidou para fazer o quê? Eu não lembro exatamente, não foi um convite a sexo, sei lá, eu lembro que eu esperei todo mundo sair de perto, assim, eu lá, né, uau. E aí eu lembro que meio que as andadas foram em passos lentos, jogando cabelo. Eu já sei que revista você leu, não vou citar, mas eu já imagino. Pois é, dessas. Aí eu cheguei, primeiro perguntei, você tem namorada? Tenho. Aí eu já, peraí, vai lá, vamos continuar, né, joguei o cabelo pro outro lado, e aí eu lembro... sei lá, se ele ia sair, e ele continuou, não vou, não quero. Aí eu, poxa, tá bom, desculpa, e saí, e achei muito legal, porque eu me dei o direito de ter essa experiência, sabe? Foi a única? Dessa sensação de fazer alguma coisa meio forçada, sim. De ir à luta. Ir à luta. E cantar você. Eu acho forçado, porque assim, as pessoas que eu me relacionei, eu lembro assim, não fui à caça à noite, mas aconteceu e eu tomei a iniciativa. E depois foram relações que duraram e maravilhosas, com muito carinho, mas o momento do beijo, do ataque, assim, foi eu. Mas fazia parte de mim, não era uma coisa descolada. Essa investida foi uma coisa meio descolada, meio fake. Então é porque foi de mentira, é isso? Você estava fingindo ser uma outra mulher. Eu quis ser aquela mulher dos anos... com 30 anos que eu li na revista. E super foi frustrante pra mim, isso. Ô, Sheila, me fala lá pra trás. Você é bailarina desde quando? Desde os 4 anos de idade. Então, bailarina pela música, pelo prazer de dançar, você acha que tem nessa escolha ou nesse prazer, já existe uma sexualidade implícita? Não. E eu comecei a fazer balé porque era o desejo, o sonho da minha mãe ser bailarina e meus avós não aceitavam. Como eu sou a única filha, assim ficou já a minha mãe querendo que eu a realizasse. E aí eu comecei no balé, detestava balé clássico. E eu lembro que eu me reconheci na dança, um momento que deu start assim na minha vida, eu falei, poxa, eu sou isso, eu quero isso pra minha vida. Quando eu dancei o jazz, a primeira vida que eu rebolei, que eu soltei, e foi muito delicioso. E aí eu lembro que teve uma terapeuta que me falou uma coisa muito inteligente, já na fase depois do El Chan, nessa fase hoje que eu estou estudando bioenergética, 4º ano, e eu ainda tenho os preconceitos, né? Claro, do tipo, eu acho que eu nunca teria o meu consultório e tratar homem. Eu acho que, sei lá, a pessoa ali na minha frente, eu não sei se ele já viu a revista, não sei se ele está ali por minha causa ou por alguns motivos psíquicos, então eu tenho essa barreira. Eu acho que eu não consigo atuar na profissão que hoje eu estou estudando por isso. Falei isso para ela, tal, falei desses preconceitos. Ela me falou o seguinte, foi delicioso. Ela falou, olha, pode até ter uma coisa cultural, mas a gente trabalha o corpo, nosso foco é o corpo. Menina, tanto que você já
requebrou, tanto que você já mexeu, não tem... A gente fala na teoria do meu estudo que tem algumas represas de energia e tem alguns movimentos, a terapia corporal, a gente trabalha para desbloquear essas energias. Ela falou, olha, bloqueio energético você não tem nenhum, porque o corpo, todos os movimentos que eu fazia, hoje eu vejo que tem técnicas que aplicam alguns desses movimentos para tirar esses bloqueios energéticos. Esses bloqueios energéticos que, inclusive, atrapalham na vida sexual. Totalmente, mas Olha, não era uma coisa pensada. Eu não sabia disso, não tive essa opção por me achar sexy. A coisa foi meio que natural, Gabi, acontecendo. Quando é que você descobriu que era sexy? Quando você chegou? Aliás, como é que você foi parar no tchan? Eu já dançava em São Paulo, numa casa noturna, o axé. E aí, quando a Carla anunciou que sairia, as pessoas que estavam em volta, todas me deram super apoio para eu participar. E foi dessa maneira, eu fui pro concurso, eu lembro que eu preenchi a ficha, nem me deparei que a vencedora sairia na Playboy, não pensei que ia ganhar, então nem me preocupei com esse momento e foi muito difícil depois. E foi dessa maneira que eu encarei o concurso. Eu quero falar sobre posar nua depois. Inclusive tem pergunta aqui, cobrança em relação à nudez e maternidade e tudo, Vamos que lá. depois eu te falo. Então, já que você está falando dessa gostosura, né, que você virou mesmo, depois do tchan, essa sensualidade que você descobriu e que foi exposta no tchan, tem o Rafa Barcelos de Niterói que pergunta, a partir do momento em que você foi anunciada como a nova loira do tchan, o assédio deve ter sido intensificado de forma avassaladora. Qual foi a proposta mais esdrúxula que alguém fez para te levar para a cama? Nós éramos muito cuidadas. Mas muito cantadas também. Mas tinha, tempo inteiro tinha um segurança, inclusive no hotel que nós ficávamos, o segurança ficava na porta do nosso quarto. Então, tinha aí esse filtro, que eram os nossos seguranças. E eu lembro que uma vez alguém ofereceu um dinheiro para eu ir jantar, mas isso daí era sempre, olha, uma pessoa falou, mas graças a Deus nós fomos muito bem cuidados no tchan. Mas você foi jantar ou não? Não, dei risada, falei, nossa, que palhaçada. E tenho um grande orgulho da minha vida de nunca ter caído nesse tipo de proposta, nunca ter aceito isso. Aí quando eu leio o material do número de meninas, né, que acabaram se prostituindo ou fazendo, eu falo, opa, dessa eu consegui ter o equilíbrio, ter a construção da minha mãe, né? Eu vejo muito minha mãe. Eu escuto o tempo inteiro as palavras da minha mãe, sabe? Que eram? Por exemplo, minha mãe separou do meu pai, eu tinha 4 anos. Então, ela não quis ter vários outros relacionamentos para as pessoas não julgarem ela. E eu lembro exatamente disso. Ela falando, eu não quero outro namorado para vocês escutarem que a mãe de vocês, enfim, é uma... Ela se sacrificou em nome de uma reputação. É, sim. Você faria a mesma coisa? Você deixaria de ter um prazer pelo que os outros vão pensar de você? Isso, eu acho que tem graus, sabe? Eu acho que tem, até porque quando eu falo da minha relação com o Fernando, eu acho um absurdo. Muita gente fala, nossa, eu achava que era fake. Eu falo, imagina, tão verdadeiro, tanto é que deu frutos, a Brenda tá aí. Então, às vezes o que é imagem assim, para os outros é muito diferente para quem vive isso. Então, essa relação que para mim era muito verdadeira, para as pessoas eram fakes. Então, isso é meio estranho para mim, Gabi, essa Não, é porque eu estou usando o negócio da tua mãe. Eu estou dizendo, sua mãe deixou de sentir prazer por causa dos outros. Eu acho que do prazer não, porque quando eu quis trocar de namorado, minha mãe brigava. O primeiro namorado durou 2 anos. Estou dizendo do prazer dela. Então, o tempo inteiro a gente tem a mãe na gente, né? Isso eu já vi na terapia. Sim, mas eu estou dizendo, a sua mãe falou que nunca mais saiu com outro cara para vocês não terem, na opinião dos outros, uma mãe que era... Não, e você não, ainda fez nunca mais feitiço. saiu. Ela tinha um namorado, mas não ficava trocando. E fazia os peguetes dela escondidinho. Não era assim também, não. Tá bom. Não, mas ela não chegou a esse grau, não. Espera aí que nós estamos terminando o primeiro bloco do Gabi Quase Proibida com a atriz e dançarina, essa lindeza de Sheila Mello. Nós duas voltamos daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta sem proibições com a atriz e dançarina Sheila Mello. Ô, Sheila. Oi. Você abriu o assunto no bloco anterior dizendo que quando você assinou um contrato com o tchan,
você estava tão surpresa que nem se preocupou com o assunto nudez, revista. O que era? Já era Playboy? Já era Playboy. Bom, aí chegou a hora. Chegou a hora na primeira semana. Na primeira semana? Não teve malhação, não teve um trabalho psicológico. Primeira semana, eu lembro que fomos gravar o clipe do Tchan Havaí e lá, depois a banda voltaria, ficaria mais uma semana já tirando a roupa e foi muito Quem difícil. foi o fotógrafo? O Duran. O Duran. Foi difícil tirar a roupa pra ele? Foi muito difícil, porque eu lembro a frase dele, a gente tava... Era muito engraçado, porque a produção da Playboy chega com aquele monte de coisa, aí ele fala, não, já não vamos colocar nada, eu querendo aquelas peças pra me sentir protegida, mas esse foi assim, o primeiro dia, porque no quinto dia já era... A coisa é feita tão natural e eles têm uma maneira enfim, de fazer acontecer o profissionalismo que eu me senti à vontade. Vocês fotografaram por 5 dias ou por mais dias que isso? Essa, acho que 5 dias, a primeira vez. Essa, porque houve outras vezes. Houveram várias. E nas outras vezes, era sempre o mesmo fotógrafo ou você foi mudando? O Duran fez as 3 primeiras. E teve uma hora que ele já fazia até piada, né? Eu lembro que nessa do Havaí, eu usava um cinto com flores, não lembro, acho que jasmim. Aí ele falava, nossa, quando eu sentir esse cheiro, vou lembrar da sua bunda, né? Porque o dia inteiro fotografando lá, aquela marisia e o vendo. Ele, quando sentir esse cheiro, eu vou lembrar da sua bunda, Sheila. Agora... Então, na terceira, já era piada, né? O curioso é que a gente conversa, eu pergunto quem foi o fotógrafo e você diz da vergonha que você sentiu dele e a gente não pensa que tem mais gente no estúdio. Quantas pessoas? Da última, não. Da última foi muito engraçado. Fizemos uma externa, foi no Atacama. E meu irmão... Deserto do Atacama. Isso. E isso outra vez para Playboy? Não, já foi para Sex. Ah. E meu irmão, que foi comigo, de produtor, enfim, lá cuidando. E ele ficou meio que para cuidar do motorista. E aí toda hora eu, Cris, motorista, Cris. Porque nesse momento tinham 3 pessoas da equipe que estava perfeito, né? Perfeito. E o motorista, que era lá do local, não conhecia. Aí teve uma hora e meu irmão, ela é muito bagunceiro, ele é muito sarrista, ele chegou, oxê, se põe no lugar dele. Se eu tivesse no lugar dele, eu ia falar, pelo amor de Deus, deixa eu dar uma olhadinha. E aí meu irmão falou, eu deixei ele dar uma olhadinha, né, irmão? Eu falei, ô, irmão, você falando isso pra mim? Então, teve um momento que essas pessoas que não estavam envolvidas no projeto me incomodavam, mas geralmente os maquiadores... Na frente do seu irmão também nenhum problema? Todos os problemas, o tempo inteiro ele virado. Eu imagino. Porque há umas Sim, delicadezas envolvidas nisso. Totalmente. Quer dizer, de repente o irmão ter tesão na irmã, o que seria natural, uma mulher nua ali, não é isso ou não? Não conseguiria trabalhar isso, acho não, que ele também é complicado. Mas quando saiu a minha primeira Playboy, eu não pude no estúdio escolher as fotos. E quando saiu, eu não estava no Brasil. Eu liguei pro meu irmão, que na época ele que era meu empresário, e falei, Gi, vê pra mim. Aí ele foi narrando no telefone. Ele, a primeira você tá linda, o peito tá lindo. Aí eu lembro que uma foto, ele falou, nossa, aqui você tá muito cachorro, irmã. Desse jeito, e foi muito legal, assim. Aí com o meu irmão mais velho foi super natural, porque ele tem esse assunto com mais naturalidade. Com esse irmão, que depois virou meu produtor, que foi cuidar de mim, foi péssimo, porque ele ficou com febre com a minha Playboy. A minha mãe ficou com febre. Foi um processo em casa, eu tendo que conversar com eles, ajudá-los a administrar esse novo acontecimento. Foi meio que divisor, assim. Você não cita seu pai? Porque meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 4 anos, então eu não tive convivência com ele. Mas teve uma vez que meu coração, assim, acelerou. Cheguei na minha casa, tinha uma revista na mesinha de centro, assim, e meu pai estava na sala. Aí eu saí correndo e escondi, Pegou, assim. escondeu. Foi a única pessoa, dos meus irmãos, tios, assim, eu nunca nem me preocupei. Você transou pela primeira vez com que idade? 16. Foi bom ou foi um desastre? Foi perfeito. Eu lembro que o Brasil estava ganhando a Copa, o Biden perdendo gol, a bola indo para fora. E foi muito legal porque a pessoa foi certa, o momento foi certo, ainda tivemos de pano de fundo aí o título, né, a Copa. Você declarou em uma entrevista, depois que você saiu da fazenda do reality, onde você conheceu o Xuxa. Isso. E onde começou tudo, você declarou que não quis fazer nada com ele, nem beijar, nem tirar uma casquinha. Por
porque você queria esse homem para você. Não queria ser apenas uma gracinha dele para depois ficar sozinho e ele se mandar. Isso é uma tática. Você acredita que quando o homem sente dificuldade em transar com uma mulher, aí é que ele quer mesmo? Eu acho que quando o homem chega a conhecer a alma da mulher, transcende um pouquinho, eu acho que acontece os vínculos. Quando chega na história só do corpo, às vezes a pessoa goza para um lado, para o outro, oh, beleza, tal. E quando você dá esse tempo, cria-se os vínculos. E eu acho que foi isso, não, tenho certeza que esse foi o motivo para eu e o Fernando estarmos totalmente vinculados um ao outro. Porque a gente estava com aquela curiosidade, porque a gente já sabia um pouquinho da alma do outro, só faltava o carnal, sabe? E as relações, muitas vezes, tem outro caminho aí que não dá tempo. Depois que a pessoa teve o orgasmo, ok, beijo, me liga. Isso é uma conclusão das suas experiências ou essa foi uma história única com o Xuxa? Minhas experiências, eu tive já relação no primeiro dia, mas que depois viraram namoro. Eu nunca fui aquela pessoa de ir transar e me sentir bem com isso. Eu tive uma fase na minha vida de solteira 1 ano. Então eu tive alguns namorinhos tal, mas eu me sentia muito mal. Falava, pô, isso não é pra mim. Não é pra mim porque eu tenho pesadelo. Eu tenho medo de escuro. Eu odeio ficar sozinha. Então, assim, eu levanto a bandeira de independência, mas não sei aonde, em lugar nenhum. Porque, nossa, me dá pavor pensar em ficar sozinha, sabe? Então, eu prefiro realmente... E eu acho que o sexo, Gabi, ele precisa de intimidade. Cada pessoa tem um tempo, tem um lugar de desejo diferente. Numa transa, ninguém consegue conhecer esses lugares. Então, uma pessoa que chega pra mim com uma bandeira, ó, comi não sei quantos, pra mim, ela não sabe fazer sexo. E você e Xuxa têm essa afinidade absoluta? É Ou muito houve legal um que, assim, nós temos de casado 3 anos. Esses dias nós tivemos uma experiência, que eu não me sinto à vontade de falar qual, que a gente não tinha feito ainda. Eu falei, caramba, quanto tem pra conhecer, né? Não é sexo anal? Não. Ah, bom, porque sexo anal você já disse numa entrevista em outro lugar. Já fiz em datas que em dia de festa, Ai, mas datas essa comemorativas, história, né? que você... Eu achei espontâneo, porque é tão corajoso. Hoje em dia ninguém tem coragem de falar sobre essa realidade, né? Uma realidade, é um gosto masculino e que as mulheres podem gostar ou não gostar, mas que um dia eles vão tentar. E você falou com muita espontaneidade. Já falo pro marido, ai, não vem não. Ah, tá bom, vai, hoje vamos comemorar, mas não é uma prática que, juro que... Bom, aí você estava dizendo que aconteceu uma outra que você não vai contar pra gente, eu vou ficar aqui roendo unha. E foi muito divertido, porque nesses 3 anos nós não tínhamos feito e um olhou pro outro meio surpreendido. Eu falei, nossa, adorei isso. Gente, mas o que poderia ser? Ai, o que poderia ser, ele sabe. Mas eu não me sinto à vontade. Bom, sexo oral não é, porque imagino que seja natural na sua casa. Na minha casa, sim. Mas, assim, começou por aí. Sexo a 3? Não. Uma posição meio que assim e tal, mas foi diferente, que sabe? Posição será essa? Você não quer ajudar a gente, por favor? Não quero e dizer ajudar. que é formidável? Ai, mas é que assim, quando você pega uma forma, uma receita de bolo, não vai dar certo. Você tem que achar as coisas pelo seu caminho, pelos seus dedinhos e testando. Por isso que eu falo que sexo é com intimidade. Já entendi. Gostou dos dedinhos, né? Ok, obrigada. Ainda fiz. Olha, Sheila, a Luane, de Divinópolis, Minas Gerais, diz assim: agora que você é mãe, há conflitos sobre sua posição futura quanto à verdade para sua filha em relação à nudez em várias revistas? Você teme que ela faça o mesmo? Arrepende-se por isso? Obrigada, um grande beijo, te admiro muito. Ai, que delícia. Um beijo também, nem um pouco. Eu acho assim, eu vou apresentar a minha história. A nudez vai estar no contexto dessa trajetória, onde a mãe dela fez dança desde os 4 anos e teve uma grande oportunidade em 98, que foi para entrar no grupo El Chan, e nisso a imagem ficou muito forte, e nisso eu tive a chance de fazer meu pé de meia. Então, assim, é neste contexto, e mesmo se não fosse neste contexto, por exemplo, as meninas que posam nua, tem que aproveitar essa chance, é tão difícil ganhar dinheiro. A minha carreira de dançarina, eu fui uma privilegiada no Brasil, onde se ganha dinheiro com dança. No Chan?
no Tchan. E eu consegui essa chance. Então a história é muito linda. Não tem por que eu apresentar uma página de uma maneira feia, pejorativa. Não existe. Está dentro do contexto lindo. Eu acho que talvez caiba um raciocínio dentro dessa pergunta que ela fez, que deve estar aqui permeando a pergunta, que é se a sua filha vai poder fazer igual sem contestação. Eu não gostaria, porque eu tenho muito medo do meio artístico. Eu conheço muitas pessoas que realmente acreditam naquela ilusão. A gente tem vários exemplos dos artistas hoje, o Justin, né? O Justin não... o Justin Bieber. O Bieber. Então, eu acho que a fama, ela é muito difícil de lidar, ela engana, tem umas armadilhas. E eu fico muito feliz de ter sido uma pessoa muito equilibrada, sabe? De ter vivido aquilo. Ter sobrevivido aquilo, você diria? Eu acho. E sair ilesa, com uma história legal e gostando, tendo que ter tudo que passou e não ter me arrependido de nada. Eu acho que isso é meio difícil, assim. Então, eu gostaria mais da minha filha, sei lá, escolher uma carreira, enfim, que não tenha tanta cilada. Apesar que isso é proteção demais, né? Não sei. Ai, tudo que é de mãe é muito novo, eu caio em contradição. O Xuxa, ele é ciumento retroativo? Ele é muito menos que eu. Não acredito que você regula a vida passada dele. Ai, muito menos que eu. Esses dias eu acho que eu tava num grau de evolução master. Eu falei, nossa, eu tô muito bem. Ele falou, nossa, você é a namorada mais ciumenta que eu já tive. Eu, ainda? E vocês fizeram um ensaio fotográfico sexy, não fizeram? Fizemos. Foi fácil? Foi difícil, a gente brigou. Por quê? Porque... já tenho uma história com fotografia, então tem um ângulo que eu gosto, não sei o que eu gosto, eu sou meio autoritária. E eu, faz assim, 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 faz assim. No terceiro faz assim, 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 ele já fechou a cara. Então tinha foto que ele tava super sexy, nada, ele tava bravo comigo. Foi bem difícil. Peraí, deixa eu terminar esse segundo bloco de Gabi Quase Proibida com a atriz e dançarina Sheila Mello. Nós voltamos já já. Estamos de volta com a atriz e dançarina Sheila Mello. Antes de botar as perguntas dos telespectadores, que eu acho fundamental, eu vou falar com você sobre o seu trabalho de atriz. Você fez o curso da Célia Helena, que é ótimo. Você fez trabalhos sérios no teatro. E eu sei que depois que Brenda nasceu, tá linda, com 10 meses, é isso? Gostosa. Depois que ela nasceu, você tentou voltar ao trabalho e não conseguiu. Não consegui. Por quê? Porque eu me culpo de ficar longe da minha filha. Eu lembro que a sensação era assim, não, porque eu sempre quis ser mulher independente. Volto nessa questão, porque sempre foi muito forte. Agora, chega a ser um dilema na minha vida. Eu estava lá, ok, estou trabalhando, que eu sempre quis, querendo estar longe, querendo estar só com ela. Não queria mais ali estar no palco. Comecei a me trair. Falei, não vou me trair, não faz sentido. E aí eu pedi para a produção, falei, ó, não consigo, e eu tô abandonando. Caí fora. fora. Mas você acha que isso é passageiro? Eu acho meio patológico. Patológico? No grau que eu sou, sim. Porque o meu marido conversa isso comigo. Ele fala... Porque ele acha que está na hora de você voltar. Por exemplo, nós tínhamos conversas antes. Quando ela tiver 8 meses, vamos dar uma viajada, vamos para Paris e tal. Nem sonhando. Eu não consigo me imaginar longe da Brenda. Só vocês dois. Mas eu já li que vocês têm projetos de ficar vivendo um pouco fora, em alguns países, junto com Brenda. Junto com Brenda, mas o convite do meu marido foi ser uma segunda lua de mel, sem Brenda. E sem Brenda eu não consigo nada, Marília. Você amamenta? Não consegui. Nunca amamentou? Nunca. Até os 2 meses eu colocava fórmula e amamentação, mas foi uma briguinha entre eu e Dona Moçoila. Foi bem difícil. Quer dizer, aqui neste momento você não tem qualquer projeto de abandonar, entre aspas, a Brenda em casa para ir trabalhar? Não. Eu estou no término de um processo de estudo de 4 anos, né, da bioenergética. Estou fazendo o meu inglês e, para isso, a demanda já é o suficiente e malhando. Acabou, não quero sair mais para nada. Teatro. Não dá. Esses dias eu fui assistir a estreia desse pessoal da produção e aí vieram me entrevistar, né?
Imagina, eu tava dividindo um palco com eles. E aí, Sheila, saudade. Mas foi tão espontâneo. Não! Deu até uma versão, assim. E você fez uma peça que tinha um nome engraçado. Erótica, cartilha feminina para homens machos. Falava-se de sexo, é isso? Falava, era delicioso. Falava o quê? Ensinava, por exemplo, maneiras de masturbação feminina. Eu lembro que tinha uma passagem muito engraçada que a masturbação do chuveirinho, que era uma que eu praticava, né? Que chamava bilota. Tem know-how, é isso? É, essa daí eu, né? Opa, eu me encontro aí. E aí, ele no texto dava o nome, isso é bilota. E aí, depois, isso virou uma grande piada, assim. A gente chegava pra plateia, isso é bilota, não sei o quê. De uma maneira brincando, mas... Leve. Leve, mas você acaba... Alguns casais, depois que voltaram pra peça, falaram, a gente pilotou e tal. Então, acabava instruindo, falava de uma maneira suave, mas, enfim, dos mistérios do corpo feminino. E acabava desmistificando esse tabu, esse problema que é o sexo na cabeça dos outros. Você ainda tem um pouco. Tenho, claro que a nossa sociedade tem, A hora né, que Gabi? você for fazer bioenergética com homens, também você me deixa saber, porque é um grande passo na sua vida. Se fizesse hoje, Xuxa não teria problemas. Pelo contrário, meu marido... Nossa, aquele homem que eu arranjei... Ô, fazenda! Sabe o que é? Eu acho que é esporte. Acho que o esporte dá uma liberdade, assim, mesmo. Presta atenção. Ai, não, eu acho que esporte, pelo contrário, fica aquela coisa metódica. O Fernando tem uma briga com o tempo de ter que fazer, de ter que ser... Não, eu tô falando que é a de alma lidar dele. com o corpo. A coisa de lidar não com sei, o corpo. porque a gente tem amigos. Aqueles chuveiros coletivos, as meninas, aquelas Olimpíadas, que é um sexo, uma coisa louca. É verdade, né? Tem essa energia, essa agressão, essa coisa. Hormônios. Que nem o ator, né? O ator tem... O bailarino também não tem essa coisa tão encoberta, inovada, que é para as outras pessoas o corpo, né? Sei lá, um toque... Tinha uma peça que tinha um toque no peito. Eu falei, gente, isso aqui é um braço. É, não é? Um braço. Vem cá, vamos botar umas perguntas Vamos lá. dos telespectadores. O Tiago Ribeiro, de Olinda, Pernambuco. Sheila, desde adolescente você sempre foi uma menina desinibida e sensual? Gente, eu era muito tímida. Eu lembro que uma vez minha mãe fez eu fazer uma viagem com uma escola lá para eu conseguir me socializar. As pessoas chegavam na minha casa e eu me escondia atrás da minha mãe. Mas foi depois disso que você teve a convivência com seus irmãos e que aí o mundo passou a ficar mais normal, é isso? A dança me libertou. No palco eu nunca fui tímida. Por exemplo, eu lembro que eu morava na periferia em São Paulo, então tinha uma laje maravilhosa que era o meu palco. E eu fazia peças lá, terminava e ainda agradecia. Eu gostava que tinha gente que batia palma, sabe? E aquilo eu conseguia me reconhecer naquele lugar, no palco. Saindo dali, eu era outra pessoa. Depois que, mesmo quando eu entrei no chão, eu tinha muito medo, Gabi. Eu lembro a primeira vez que eu me deparei com fãs, eu tinha medo de chegar. Medo de quê? Não sei, eu tinha... Uma que eu nunca entendi muito sucesso. Assim, ao ponto de ser idolatrada, isso nunca fez minha cabeça, eu nunca acreditei nessa imagem. E eu também não tinha facilidade de chegar e ser muito espontânea. Isso foi um momento, eu lembro que minha mãe me colocou aí, foi uma quebra. Tanto é que eu dei o primeiro beijinho ali. Nunca tinha beijado nessa... Onde? Foi lá? Foi. Aos 19 anos? Não, peraí. Lembra que eu falei que minha mãe fez eu fazer uma viagem quando eu era novinha? Ah, foi lá naquela viagem. 8 anos eu dei o primeiro beijinho. Pensei que você estivesse no Tchan já. Não, aí não, né? Aos 8 anos você deu o seu primeiro beijo? Um beijinho, não foi precoce, de língua. hein? Foi essa viagem, foi ótima. Foi libertadora. Comecei com um beijinho. E aí eu lembro de passagens, assim, que foi melhorando isso, mas eu não sou uma pessoa como as pessoas acreditam, desinibida. Você foi desinibida o suficiente para posar nua com a Sheila Carvalho. Então, eu não tenho problemas com o meu corpo. Por exemplo, depois eu ando nua na frente dos meus irmãos, não tenho problema com o meu corpo. Então, assim, eu pousar nua, isso pra mim não está na gavetinha da pra desinibição ou não? Me relacionar com as pessoas, chegar numa festa e sair conversando, isso pra mim tá num lugar que eu acredito ser mais tímido pra mim, entendeu? O trabalhar com o corpo, assim, não é tanto através da dança, através nos palcos, do cênico, na foto, mas... Eu conversar, eu chegar toda espontânea assim, eu acredito que seja bem mais difícil. Rapidinho. Rapidinho. Para acabar o bloco, Débora Duarte, Osasco. Qual foi a maior loucura sexual que você já fez?
Nossa, eu estava... Foi muito gostoso, assim, porque não foi uma loucura, mas... Porque eu nunca fiz loucura, nunca fiz ménage, trois, nunca fiz essas coisas, mas estava num casamento, numa festa de um amigo, já estava com o Fernando e o tesão bateu, enfiei ele dentro do guarda-roupa. Dentro do guarda-roupa? Dentro do guarda-roupa. E couberam? É grande, né? Mas nessa hora a gente cabe em qualquer lugar. E foi bem legal, assim, não fiz grande coisa, mas essa ficou deliciosa. Carlos Barbosa, de Porto Alegre, ele diz que você está casada, mas se antes, quando você estava solteira, você considerava o sexo algo para ser feito só com amor, ou você também gostava de um sexo casual? Acho que você já respondeu. Respondi. Eu gosto com amor. Não com amor, com afinidades, porque não tá nesse lugar também muito romântico, mas com afinidades e com vínculos. E o Ricardo Bueno, de São Paulo, pergunta, você tem alguma fantasia sexual que ainda não conseguiu realizar? Ah, eu tenho, assim, com meu marido no elevador, saber que tem alguém olhando, assim. Exibicionista! É isso? Sabe aquela timidez? Acabou de ir embora. Você pode dar o endereço? Pois é. Não sei se isso... Não, acho que bem provável que isso nunca aconteça. Vocês veem filme pornô ou não? Filme pornô eu acho legal, tipo, nos primeiros 5 segundos. Depois, o som... É só pra dar o start, é isso? Eu acho que fica mais gostoso a traminha, sabe? Os olhares, a sedução. Quando começa aquela barulheira, que coisa horrorosa. Eu acho broxante. Agora, pelo que você falou também, o que você gosta mesmo é quando tem alguém tomando conta de você. Isso te dá tesão, Dá. Isso. Saber que, vamos usar a palavra aqui animalesca, tem meu macho. O meu macho me dá tesão. Peraí, vamos falar mais ainda. Estamos terminando mais um bloco com a atriz e dançarina Sheila Mello. Nós voltamos em seguida para o quarto e último bloco do Gabi Quase Proibida. Até já. Estamos de volta para mais assuntos proibidos, quase, com a atriz e dançarina Sheila Mello. Vou começar fazendo uma pergunta muito legítima, no seu caso, particularmente. Por que as mulheres tendem tanto, na sua opinião, tendem a romantizar qualquer contato sexual? Nossa cultura vem disso, né? Essa coisa... Eu lembro que eu sonhava em ter minha família, então, para eu ter a minha família, tinha que ter meu príncipe encantado. E então já estava fora qualquer possibilidade até de uma relação homoafetiva, porque eu queria o meu marido, eu queria os meus filhinhos e sonho com os meus netos. Então já vem dessa historinha que vem, né, para as menininhas, quando a gente nina, o bebezinho. Então, parte daí, eu acredito, e sei lá, e depois a coisa vai construindo com a história de vida de cada um. No meu caso, as minhas histórias foram lindas e românticas, de um lugar muito bonito e diferente desses lugares que eu vejo. Outra coisa, você se arrepende de qualquer coisa que você tenha feito profissionalmente ou sexualmente? Nada. Nada? Nada. Teve uma passagem ou outra, sei lá, alguma entrevista que eu falei o que não deveria, mas muito pouco, assim, não teve. Eu tinha muito medo, por isso que eu não fui brincar de edredom com o Fernando, porque eu falei, poxa, eu tenho uma passagem tão bonita, uma história tão bonita. Eu entrei no Tchan com voto popular, depois eu me relacionei lá dentro, então as velhinhas chegam em mim e falam, nossa, filha, e sua mãe, como tá? Com carinho, que eu falava, não posso arranhar. Então eu sempre tive muito cuidado em relação a isso. Sexualmente, nunca ninguém foi abusado com você em situação alguma? Não lembro, porque eu sei falar não. Eu sou uma pessoa que sei falar não. Aprendi isso, não tenho medo de falar não. Então já aconteceu de estar naquele clima onde a pessoa estava achando que estava no clima, né? Eu falava, vamos fazer o seguinte, vamos parar, que tá péssimo. E pra mim não dá mais. Então já cortei assim na boa e fui embora. Você já recebeu alguma cantada ou teve alguma vontade de fazer sexo homossexual com outra mulher? Eu lembro de curiosidades, assim. Eu lembro que agora a gente estudando, por exemplo, a terapeuta, a trainer, vai falando de passagens que, por exemplo, é normal ter essa curiosidade. Isso é para todo mundo, quer queira, quer não. Então, quando você começa a ouvir, ver que é natural, você não fica com tanto problema com isso. Mas eu acho que toda atitude tem uma consequência. Então, a gente tem que muito equilibrar quais são as atitudes, porque tudo vai gerar uma consequência. Por exemplo, eu sou muito feliz com o que eu construí, com essa imagem que eu tinha, que eu batalhei, hoje eu tenho. Então, estou feliz assim. Sexo hoje, para você,
É um mistério ou uma revelação? E eu estou falando, esquece se você conseguir, esquece Xuxa, estou falando do sexo como esta entidade, essa ideia, né? Isso tudo. Era revelação e? Você considera uma revelação ou um mistério? Mistério. Um mistério? Mistério. Pra mim, sexo é mistério. Você ainda não sabe muita coisa sobre sexo? Sei nada, quero descobrir. Até quando a gente se toca, tem maneiras. Eu falo, ui, que gostosinho, não conheci isso em mim. Então, espero ter sempre essa impressão. Nunca quero, ok, eu sei, tá bom assim. A bioenergética está te ajudando nisso? Não, eu não era uma pessoa muito presa em relação a isso. Outros lugares, assim, bioenergético me ajuda muito. Em relação a sexo, não. Por exemplo? Eu sou muito... Eu tenho muito medo de abandonos. Então, aí vai todo um trabalho. Esse abandono Mamãe separou do papai, tinha 4 anos, isso. né? O Édipo, total. Sua mãe saía, aí você, enfim, se protegia com seus irmãos. E depois você acha o seu tesão na proteção de alguém sempre. É isso. Bom, a bioenergética... Ela esclarece para mim coisas que acabam não sendo mais uma problemática. Eu descobri isso, para mim não foi uma problemática. Então, você tira certas densidades assim das costas. Quando você foi para terapeuta, anos atrás, era por causa de... Porque eu tinha que passar por esse processo para ser uma terapeuta corporal. Fui meio que obrigada. Não foi que você se sentisse na necessidade de fazer... eu fugi de 4 terapeutas. Eu ia falar, não, tá mexendo em coisa que tá me doendo demais. Por exemplo? Por exemplo, sei lá, tem uma infantilidade assim em mim. Essa coisa de não conseguir ficar sozinha, de ter medo de escuro. E aí eu fui descobrindo por quê. E mexer na ferida, você sabe que dói, né? Então eu sempre fugia. Aí chegou um momento que agora eu tenho que passar por isso e estou passando. Você está dizendo que você já não tem mais medo do escuro? Eu estou dizendo que agora eu sei os meus motivos de medo pro escuro. Ainda tenho. Você dorme com luzinha? Eu durmo com o maridão, agarrada. Melhor mesmo? que a luzinha. E pesadelos ainda, que curioso. Essa semana eu tive e assim, eu tenho tanto pesadelo desde pequenininho que eu já criei uma proteção de acordar. Então eu tô lá dormindo e fico, me acorda gatinho, que eu chamo ele de gatinho. E ele já acorda, vai meu amor, acorda, só tem pesadelo. Ele te chama de quê? Gatinha. Gatinha. O amor é ridículo. Mas é bom, né? Piegas, mas é ridículo. Quanto mais piegas, é mais gostoso. Bom, e aí ele te acorda? Me acorda. E você sabe que assim, eu preciso voltar e falar esses sonhos para minha terapeuta, que no dia que eu casei, eu estava tendo um pesadelo. A gente estava no hotel já para viajar de lua de mel e o bicho lá correndo de mim, aquela agonia de pesadelo. Aí eu olhava para ele e falava assim, agora eu sou casada. Para você ver a importância disso na minha vida. Espera aí, eu tô adorando. Você tem alguém que te persegue, é um bicho? É bicho, é um capetão, horroroso. E o que ele quer de você? É tanta coisa, porque não é um padrão. Não é sexo? Não é padrão, não é sexo. Sexo não é um problema para você? Não é um problema, não, nunca tive problema. Eu lembro que na adolescência, eu e meus irmãos, nós temos as idades bem parecidas. Era uma briga ver quem ia pro banheiro, assim. Oh, meu Deus, sai do banheiro logo, é minha vez. Então... Você também fazia parte desse jogo? Com o chuveirinho! Bilota! A bilota! Bilota? Todo mundo brigava por um chuveiro, assim, porque assim, eram 2 cômodos, então era o único lugar privado da casa. Então era uma briga, todos os adolescentes juntos, assim, e não tinha mãe, não tinha pai, não tinha ninguém, então foi muito natural, Foi assim. sem proibição. Foi. Minha linda, muito obrigada pela entrevista. Obrigada a você. Um beijo pro Xuxa. Vários. E um enorme na Brenda. E você pode se definir sexualmente hoje aqui? Impossível. Essa experiência que eu gostei aí deixou meio que aberto, reticências. Espero conhecer mais. Olha que danada! Obrigada, viu, meu amor? Prazer, Obrigada pela Gabi. disponibilidade. E a gente se vê no próximo programa. Até lá.